Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira e vamos dar continuidade ao nosso curso Escola de Direito Eleitoral Eleições 2024. Nós estamos na aula número 27. Esta é a primeira aula pós-festas de final de ano. Então nós fizemos uma pequena parada, né? Desde a última aula, que foi a aula 26, no final de 2023, e agora retomamos o nosso curso com a aula número 27. Hoje nós vamos trabalhar com o tema propaganda institucional, tá? É um tema ainda de propaganda, é uma modalidade extremamente importante de propaganda eleitoral. Ela se chama propaganda institucional porque está relacionada às instituições, aos órgãos públicos, né? E tem muitas regrinhas aqui que nós precisamos ficar com os dois olhos muito bem abertos, ok? Bom, um recadinho antes, preciso que vocês não deixem de me seguir lá no Instagram, @professor Bruno Eleitoral. Lá eu compartilho dicas diárias para vocês desse ramo maravilhoso, certo? Outro recadinho é que o tema propaganda, ele está contido na Lei das Eleições, então nós vamos utilizar aqui ainda a Lei das Eleições como nosso ponto de apoio. A Lei número 9.504 de 97 é o nosso ponto de apoio de estudos aqui sobre a propaganda institucional, tá? Principalmente lá no artigo 73, né? O artigo 73, ele nos apresenta uma série de condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, né? E algumas dessas condutas estão relacionadas à propaganda institucional. Vamos então entender que modalidade é essa. Eu quero começar o nosso encontro conceituando a propaganda institucional. É importante que vocês entendam o conceito de propaganda institucional. Lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, nós temos um dos marcos da propaganda institucional. Aí vocês vão precisar agora ficar atentos à leitura para a gente poder daqui a pouco discutir, tá certo? Então vejam, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter, gravem, caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então esse tripé deve ser observado na publicidade desses atos, desses programas, obras, serviços e campanhas. Dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Pensa comigo, pensa num órgão público, vamos pensar na prefeitura municipal, né? A gente vai ali divulgar uma obra pública. Lembra que as obras, eu posso ter publicidade de obras, não tem problema. Eu posso dar publicidade a uma obra que será realizada em um determinado município, uma rua qualquer, né? No entanto, a publicidade dessa obra tem que ter caráter ou educativo, informativo ou de orientação social. Então, estou informando que aquela obra está sendo realizada, o nome do engenheiro, do que se trata a obra. Agora, quando eu utilizo dessa publicidade para promoção pessoal de autoridades, então o prefeito, ele coloca o seu rostinho ali na publicidade da obra, dizendo que foi ele que fez, ele que planejou, ele que organizou isso, não é permitido, tá? Eu não posso então constar nessa publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas, nomes, símbolos ou imagens que vão caracterizar então essa promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Entenderam? Então, esse artigo 37, parágrafo 1º da Constituição é o nosso ponto de apoio no que tange à propaganda institucional. Vamos avançar. Comprovada
a finalidade eleitoral, seja ela explícita ou subliminar, a gente vai ter caracterizado aqui abuso de poder, que alude o artigo 74 da Lei das Eleições. Daqui a pouco nós falaremos sobre o artigo 74 da Lei das Eleições. Então, se eu tenho uma publicidade de um ato, programa, de uma obra, de um serviço, de uma campanha, e essa publicidade tem finalidade eleitoral, seja ela explícita, né, clara, expressa, ou escondida, subliminar, nós vamos ter caracterizado abuso de poder, né? O indivíduo, o detentor, por exemplo, de um cargo público, ele abusa do poder com finalidade eleitoral na publicidade de uma obra, de uma campanha, de um programa de governo, certo? Bom, algumas hipóteses de propaganda institucional que nós vamos trabalhar na nossa aula é a hipótese do artigo 73, inciso 6º, a linha B. Nós temos a hipótese do artigo 73, inciso 7º, e nós temos ainda a hipótese do artigo 74. Então são essas três modalidades que eu posso dizer aqui de propaganda institucional que vamos discutir em nossa aula, certo? Bom, antes de adentrarmos nestas hipóteses, o que eu quero conversar com vocês aqui? Preste atenção. Percebam que a publicidade institucional, ela viola princípios, né? Princípios da impessoalidade. Então, quando, por exemplo, eu publico um programa, associo aquele programa a um nome, como mencionou aqui o artigo 37, né? Ao nome, símbolo ou imagem que caracteriza a promoção pessoal, eu estou violando o princípio da impessoalidade, tá? E outros princípios também, mas o princípio da impessoalidade é o maior dos princípios sendo violados nesta propaganda que ocorra aqui de forma institucional, certo? Então vamos à primeira hipótese prevista no artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei das Eleições, que diz o seguinte: nos 3 meses que antecedem o pleito, nos 3 meses antes da eleição, a linha B. Aqui nós estamos falando de condutas que são vedadas, ok? Então, nos 3 meses que antecedem o pleito, a linha B, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então aqui nós temos muitos pontos para conversar. Primeiro, essa publicidade institucional, essa conduta que é vedada, ela tem um período de vedação. Não é desde o dia 1º de janeiro do ano da eleição. Estamos falando em eleição municipal, não estamos? Então, não é desde o 1º de janeiro desse ano de 2024. Essa vedação que se trata aqui é nos 3 meses que antecedem a eleição, ok? Aí veja, o que foge da regra, o que foge da vedação é aquela propaganda de produtos e serviços que tem concorrência no mercado. Ok? Se eu tenho a propaganda de produtos e serviços que tem concorrência no mercado, ela é autorizada. Agora, publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, elas não vão poder acontecer, tá? Então, nesses 3 meses que antecedem a eleição, muitas vezes sites das prefeituras, dos órgãos públicos, eles ficam suspensos, né? Por conta desse período de vedação. Porque muitas vezes, vamos imaginar, a Secretaria Municipal de Educação tem uma página, tem um perfil no Instagram.
Aí, durante esse período, a, a secretaria publica programas que estão acontecendo, que faz parte, obviamente, daquele mandato, daquele prefeito. Nesse período de 3 meses que antecedem o pleito, essas divulgações de atos, de programas, de obras, serviços e campanhas são vedadas, ok? Aí tem exceção. Se eu estou diante de um caso de grave e urgente necessidade pública, desde que seja reconhecida pela Justiça Eleitoral, foge aqui a exceção. Então, nesse caso, não teria qualquer problema, seria permitido. Mas em hipótese de caso de grave